E aí, galerinha, como é que vocês estão nessa quarentena? Eu espero que estejam estudando. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula online. A gente vai falar sobre repouso, movimento, posição e também nós vamos falar sobre velocidade média. Para a gente falar sobre repouso e movimento, a gente vai falar sobre referencial. O que é referencial? É um local ou objeto ao qual a gente usa para saber se um corpo ele vai estar em movimento ou repouso. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma cadeira, pode ser uma pessoa, pode ser até uma mosca passando por você. A gente vai dizer que o corpo ele vai estar em movimento quando ele modifica a sua posição em relação a um referencial. Então, se ele mudar a posição em relação ao referencial, eu vou dizer que esse corpo ele vai estar em movimento. E eu vou dizer que esse corpo ele vai estar em repouso quando ele não muda em relação a um determinado referencial. Então, vamos entender melhor. Vamos pegar esse exemplo aqui. Essa mulher ela vai ser o meu primeiro referencial. Em relação a ela, esse menino ele vai estar em repouso ou movimento? Repouso. Por que repouso? Porque a posição que ele ocupa não modifica em relação a ela. Quando a gente fala posição que ele ocupa, eu estou falando local do espaço. Se você prestar atenção, a distância entre os dois não modifica. Então, isso significa que ele estaria em repouso em relação ao referencial, que é a mulher. Tá? Tome cuidado, não necessariamente porque ele está parado que ele vai estar em repouso para qualquer referencial. Existem referenciais aqui ao qual essa mulher estaria em movimento. A gente vai entender melhor depois. Em relação a essa mulher, esse homem aqui, ele estaria em movimento, porque a posição dele estaria mudando em relação ao referencial que é ela. Agora eu vou mudar o referencial. O referencial vai passar a ser o homem. O homem, ele sendo um referencial, essa mulher que está aqui, em relação a ele, ela está em repouso ou movimento? A gente sabe que ela está andando com o carro. Mas em relação a ele, a posição que ela ocupa não muda em relação ao homem. Então, se não muda, significa que ele estaria em repouso em relação a esse referencial que é o homem. Ainda ele como referencial, o menino, ele estaria em repouso ou movimento em relação ao homem? Movimento, porque a posição do menino muda em relação ao homem. Mas espera aí, professora, esse menino não está parado? Tá. Mas a posição dele em relação ao homem não modifica? Modifica. O homem está se aproximando. Mas é o homem, não o menino. Mas a posição entre os dois modifica. Então, eu vou considerar que esse menino ele estaria em movimento em relação ao homem. Eu vou te explicar melhor. Imagine quando você está andando numa rodovia, a gente vê uma árvore. A impressão que dá a árvore que ela está se movimentando. Por quê? Porque a posição da árvore está mudando em relação ao referencial que somos nós. Por mais que a gente saiba que ela está parada, mas em relação ao referencial que é a gente, ela estaria em movimento. Bom, nesse momento você está sentado aí na sua cadeira. Existe algum referencial qual você estaria em movimento? Sim. Se sua mãe abrisse a porta do quarto ou da sala onde você estivesse e começasse a andar em relação a você, você estaria em movimento em relação a ela. E também em relação ao Sol, nós estaríamos em movimento, porque a nossa posição nesse momento muda em relação ao referencial que é o Sol. Afinal, a Terra faz um movimento de translação em torno do Sol. Então, a nossa posição mudaria em relação a ele, então nós estaríamos em movimento. Vamos lá. A gente falou tanto de posição, né? A posição seria o local que o corpo ocupa numa determinada trajetória. A gente tem alguns tipos de trajetória. A gente tem trajetórias retilíneas, trajetórias curvilíneas e trajetórias parabólicas. Então, aqui eu teria trajetória retilínea. Aqui eu teria uma trajetória curvilínea. E aqui eu teria uma trajetória parabólica. São esses três tipos de trajetórias que nós temos. Nós só vamos estudar aqui as trajetórias retilíneas em linha reta, tá? Bom, antes da gente começar, se você lembrar, a gente quando passa em uma rodovia, a gente vê algumas placas, né? Algumas placas de indicação. Por exemplo, essa placa aqui, 80 km por hora. Ela serve para indicar a velocidade máxima que o carro ele pode percorrer naquele trecho. A gente também não tem uma placa mais ou menos assim, ó, quilômetro 200. O que significa essa placa? Ela serve para indicar a posição do móvel naquela trajetória. Mas para ir numa rodovia? Sim, mas ela tem um marco zero, que é um ponto inicial onde ela inicia a trajetória. Então ela teria um marco zero. E ela teria um final,
nessa trajetória. Aqui nesse final aqui, a gente teria a final dessa trajetória, ou seja, a rodovia ela tem um início e tem um fim. Esse quilômetro 200 serve para indicar a localização da trajetória. Imagine que seu carro quebra. Não tem casa, não tem nenhum ponto de referência. A única referência que teria próximo a você é o quilômetro 200, a placa de quilômetro 200. Então, eu conseguiria me localizar nessa trajetória quando eu ligasse pelo guincho só com essa placa, porque ele saberia exatamente onde é que fica o quilômetro 200 na trajetória. Não necessariamente, quando um móvel ele anda, ele sai sempre do quilômetro zero, porque ele pode sair em determinada posição. Por exemplo, isso aqui a gente tem uma trajetória, tá? Vou considerar que ela seja uma trajetória retilínea. Não necessariamente precisa sair do ponto zero, no marco zero. Desculpa. Eu posso sair aqui, ó, do ponto 10, da posição 10, e chegar até a posição 30 quilômetros. Aí eu pergunto a vocês, quantos quilômetros ele andou? 20 quilômetros, concorda? Como assim? Posso fazer a conta, ó. Daqui de 10 para 20, ele andou 10 quilômetros. De 20 para 30, ele andou mais 10 quilômetros. 10 mais 10, 20 quilômetros andados. Eu também posso calcular aqui, certo? Através da variação do espaço. O que é a variação na física? A variação é esse símbolo aqui, ó. O delta. Espaço S. Quando você encontrar na física o delta S, significa que eu teria espaço final menos o espaço inicial. Todas as vezes que aparecer esse símbolo, significa exatamente isso. Final menos inicial, tá? Se eu quisesse calcular aqui, eu pegaria a posição final, então eu escrevo lá. Posição final 30, menos a posição inicial, que seria partindo do quilômetro 10. Então, ele teria andado 20 quilômetros, ok? Bom, continuando. Imagina aqui que ele saísse às 13 horas e chegasse aqui às 15 horas. Como é que eu calcularia o tempo que ele percorreu? Só diminuir. 15 menos 13. Então, eu poderia também fazer a variação do tempo. Ó. Tempo final menos tempo inicial. Que é um tempo final? 15 menos o tempo inicial, que é quanto? 13. Então, ele gastaria 2 horas para percorrer. Então, significa que ele gastaria 2 horas para percorrer quantos quilômetros? 20. Então, em 1 hora, ele percorreria 10 quilômetros. É só você pegar o 20 e dividir por 2, que é o total de horas. Então, a gente teria aí 10 quilômetros a cada 1 hora. Isso aqui nós chamamos de velocidade média, que é a relação entre a distância que o móvel percorre e o tempo que ele gasta. Então, a cada 1 hora, ele está percorrendo 10 quilômetros, ok? Então, isso nós teríamos a variação do espaço e a variação do tempo. Vamos ver a fórmula da velocidade média. Bom, a gente usa normalmente essa fórmula aqui, ó. Velocidade média, V minúsculo, tá? É igual delta S, tudo minúsculo, sobre delta T. Aqui nós teremos o VM, a gente teria velocidade média o delta S, lembra que o delta é variação. Então, a variação do espaço e o delta T, a variação do tempo. A gente também tem as unidades, tá? As unidades aqui são importantes. Então, na velocidade média, eu teria quilômetros por hora, metros por segundo. A variação do espaço, eu teria, posso usar quilômetro, posso usar metro, centímetro. Às vezes aparece milímetro, mas é mais difícil. E a variação do tempo, a gente usa normalmente segundos, horas e pode aparecer minutos também. Eu vou ensinar para vocês uma transformação importante aqui, que é a transformação de velocidade média. Para a gente transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Essa transformação direta, ela vai ser importante para a gente trabalhar aqui, quando a gente vai fazer as contas de velocidade média. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai fazer o quê? Dividir por 3,6.
E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, vamos entender melhor com um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu queira transformar 36 quilômetros por hora em metros por segundo. O que eu faço? Esses 36, se é quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Ao dividir por 3,6, daria 10 metros por segundo. Se eu quisesse transformar agora 20 metros por segundo em quilômetros por hora, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, daria 72 quilômetros por hora. Então, seriam as transformações de velocidade que a gente faria aí para facilitar a nossa vida e nossas contas, tá? Então, vamos continuar. Bom, aqui a gente tem uns exemplos. Eu sugiro toda vez que você for resolver uma questão, você anotar os dados. Interpretar a questão é muito importante, mas anotar os dados também faz parte da interpretação da questão. Então, sempre vai ficar mais fácil se a gente anotar esses dados. Sempre vai facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Qual é a velocidade escalar média? Então, ele já está pedindo na questão início. Qual é a velocidade escalar média? Então, quem é VM? Eu não sei quem é VM. Em metros por segundo. Então, ele já está dizendo a unidade. Ele quer em metros por segundo. De uma pessoa que percorre a pé 120 metros. Então, vamos pensar. 120 metros é distância. Se é distância, delta S. Então, ele deu delta S. 1.200 metros. Em 20 minutos. Se eu estou falando em minutos, estou falando em tempo. Delta T. 20 minutos. Continuando. A gente vai olhar agora as unidades. Vamos lá. Metros por segundo. Então, metros, ok. Segundos, não tá ok. Então, preciso transformar. Vamos relembrar algumas unidades de tempo importantes. Então, por exemplo, 1 hora a gente tem que é 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, essas relações aqui, se eu quero transformar de minutos para segundo, a gente vai usar essa segunda relação. Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer uma regra de 3, ou quem já sabe pode multiplicar por 60 direto, né? Então é o seguinte, para a gente fazer, eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui na função. Em qual das duas posições? Onde tem minutos, porque a gente faz uma regra de 3, as unidades que são iguais, uma tem que estar abaixo da outra. Então, eu vou colocar aqui, 20 minutos. Do outro lado, x, porque é no seu valor. Então, multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 20 vezes 60, 1.200 segundos. Bom, agora que eu fiz a transformação, eu posso pegar a fórmula. Velocidade média, delta S, dividido por delta T. Quem é a velocidade média? Eu vou achar. Então, coloco lá. Precisa escrever essa fórmula sempre? Precisa, tá? Eu sou um pouco enjoadinha com isso, então vocês têm que anotar a fórmula. O delta S eu tenho? Tenho. 1.200. Tá aqui, 1.200 metros. E o delta T? A gente não transformou? 20 minutos não deu igual a 1.200 segundos? A gente vai escrever lá, 1.200 segundos. 1.200 dividido por 1.200 dá 1 metro por segundo. E se eu quisesse esse valor agora em quilômetros por hora? Era só usar aquela relação. Para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Então, eu teria também aqui 3,6 quilômetros por hora. Mas ele pediu a resposta em metros por segundo. Então, essa seria a resposta aqui. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Bom, vamos ao exemplo 2. Pessoal, tome cuidado, aquela fórmula não serve só para calcular a velocidade média, certo? Ele serve também para calcular a distância e tempo, qualquer um dos 3 termos que tem na fórmula. Então, esse aqui é um exemplo. Uma pessoa vê um relâmpago e 3 segundos após. 3 segundos, ó, se é 3 segundos, ele está dando o que na questão? O tempo, 3 segundos, o delta T. E depois escuta o trovão. Sabendo que a velocidade do som, veja, a velocidade do som no ar é 330. Então, ele já deu VM, ele já deu velocidade média. Então, ele não está pedindo para calcular a velocidade, porque ele já deu 330 metros por segundo. Ele estima a distância que o raio caiu e será igual a quanto? Se ele está estimando distância, ele quer que você calcule essa distância. Então, vamos calcular quem é o delta S. Vamos pegar a fórmula. Velocidade média é igual a delta S dividido pelo delta T. Bom, vamos olhar as unidades. Segundos, os dois. Então, não preciso, nesse caso,
transformar nada, basta substituir e calcular. Eu tenho velocidade média, tem 330. Quem é o ΔS? Eu vou achar, ΔS. E quem é o ΔT? 3. Multiplica cruzado, ΔS vai ser igual 330 vezes 3, 990 metros. Está aí a resposta, ok? Bons estudos.